Olá, eu sou o Thales. O episódio começa com alguns trabalhadores perfurando um buraco para achar petróleo. Eles estão preocupados, pois se forem mais fundo, acabarão indo parar na China. De repente acontece um vazamento de gás metano e eles têm que fechar as válvulas. A broca foi parada a tempo, só que uma pedra caiu no buraco, causando uma fagulha que fez tudo explodir. Os trabalhadores tiveram que correr para sobreviver. Quem estava apresentando esse vídeo para os donos de várias indústrias de petróleo era o Sr. Stagg. Ele disse que desse jeito, com acidentes acontecendo, vai chegar uma hora que essas empresas irão ser obrigadas a pagar altos impostos para os sindicatos, e se eles não quiserem que isso aconteça, ele tem uma solução: o metamorfo, um ser quimicamente modificado para sobreviver a qualquer tipo de temperatura e ambiente. Esse trabalhador poderá fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Os donos das empresas, entretanto, não querem comprar, pois aquilo tudo é apenas uma ideia. Eles só vão dar ouvidos ao Stagg se ele tiver algo concreto para mostrar. Cheio de raiva, Stagg fala que vai dar provas para eles, mas primeiro precisa de um voluntário. Vemos então o funcionário do Sr. Stagg, um homem chamado Java, indo levar para ele amostras de um composto mutagênico. Ele não pode deixar aquela maleta de lado nunca, mas só que dentro do trem, o funcionário diz que a mala tem que ir para o depósito e o Java se separa dela. Um homem chamado Rex Mason estava viajando nesse trem e ele por acaso também trabalha na empresa do Stagg. Uma hora o trem passa por algum lugar que faz tudo tremer e a maleta com os compostos químicos acaba caindo e vazando. O líquido derrete o solo e acaba danificando uma parte importante do trem. O veículo acaba perdendo o controle e depois de destruir um caminhão, ele vai bater contra a estação, só que o Lanterna Verde John Stewart aparece para salvar a todo mundo. Ele consegue diminuir a velocidade do trem e ninguém se fere na estação. Quando Rex Mason sai lá de dentro, ele se encontra com o John Stewart. Acontece que os dois costumavam ser companheiros no exército. Como não se veem há muito tempo, Mason leva o John para seu novo apartamento ali na cidade, e assim eles podem conversar um pouco, até que a noiva do Mason aparece, uma jovem chamada Safira. Ela por acaso é filha do Stagg, o patrão do Mason. Se ele descobrir, eles terão problemas. Safira, entretanto, não se importa com isso. Ao mesmo tempo, Batman chegava até a cena do acontecido com o trem e lá descobriu que foi um composto químico que causou o acidente. Alguém estava carregando esse composto ilegalmente dentro do trem e o Batman avisou ao Lanterna. Como sabe que seu amigo trabalha para o Stagg, John logo desconfia dele, pois a empresa tem cara de quem pode produzir algo daquele tipo. Rex Mason, entretanto, diz que não tem nada a ver com isso e fala que o John na verdade está com inveja do estilo de vida que ele tem. Lanterna Verde então diz que se ele mudar de ideia vai deixar um comunicador ali e sai voando. Na manhã seguinte, Mason vai falar com o Stagg e pergunta se aquilo tudo foi culpa dele, pois viu o Java no trem. Stagg, entretanto, diz que não tem nada a ver com esse negócio, só que o Mason insistiu e por causa disso, Stagg falou que da mesma maneira que deu toda a riqueza que o Mason conseguiu, ele também pode tirar tudo dele. Mason não tem outra escolha e tem que sair da sala. No corredor, ele liga para Safira e diz que eles têm que conversar, só que o Java ouviu tudo. À noite, ele levou o Stagg até o apartamento da filha, a Safira. O homem tocou a campainha com a desculpa que ouviu as ligações de sua filha, só que ela não ligou para ele. Lá dentro, encontrou o Rex Mason e ele falou que vai sair da empresa para trabalhar em outra cidade e vai levar a Safira. Stagg ficou irritado, mas sua filha disse que está decidido. Isso é o que ela quer para a vida dela. Stagg então fingiu aceitar tudo aquilo e falou que lhe dá a bênção. O homem então saiu dali irritado com o Mason. Assim que chegou no carro com o Java, falou que já encontrou seu voluntário. À noite, Mason foi até a empresa buscar suas coisas e recebeu uma ligação da segurança. Ninguém falava do outro lado da linha e Mason foi ver o que estava acontecendo. Ele desceu e encontrou um vidro no chão. Assim que se aproximou, era tudo uma armadilha. Ele ficou preso lá e um composto químico foi jogado sobre ele. No dia seguinte, quando acordou, Stagg e Java já estavam em seu quarto, mas quando a Safira chegou e o observou, ela desmaiou de susto. Mason foi se olhar no espelho e viu que agora parecia um monstro. Ele ficou desesperado. Java tentou segurá-lo, mas não conseguiu. Aparentemente agora ele tem novos poderes. Completamente perdido, Mason saiu fugido daquele lugar e o Lanterna Verde veio ver se podia ajudar em alguma coisa, mas Stagg falou que era tarde demais. Mason já sumiu. Na rua, um caminhão o atingiu e o fez se desfazer, só que com seus novos poderes, Mason não foi afetado.
assustado. As autoridades chegaram e o confundiram com algum tipo de monstro e começaram a efetuar disparos. O pobre Mason só queria ajuda e acabou tendo que fugir dali pro esgoto. Stagg e Java estão sempre o seguindo para tirar fotos de tudo que ele faz. Saphira aproveitou para pedir a ajuda do Lanterna Verde e deu um abraço e um beijo nele, só que o Java fotografou tudo. Assim que voltou para a empresa, Stagg recebeu a visita do Mason. Ele descobriu tudo a respeito do projeto Metamorfo. Agora ele quer eliminar o responsável por ter feito isso com ele, o próprio Stagg. Só que antes de perder a vida, Stagg implora pro Mason não fazer nada com sua filha Saphira. Mason não entende nada e pergunta por que ele disse isso. Stagg então mostra para ele um monte de fotos da Saphira junto do Lanterna Verde, e isso faz o Mason ficar extremamente irritado. Ele agora quer eliminar o Lanterna. O próprio John Stewart, junto da Mulher Gavião e o Superman, estavam procurando pelo Mason, mas encontraram um bando subtraindo um banco e tiveram que parar para detê-los. Mulher Gavião recebeu uma bazucada na cara e o Lanterna cortou o carro forte ao meio, prendendo os criminosos. Um deles sobrou e tentou atingir o Lanterna com um disparo pelas costas, mas a Mulher Gavião o desmaiou e disse pro John que ele está dando mole. O que está acontecendo? Ele então contou tudo para ela e falou que tem se perguntado o que seria de sua vida se tivesse seguido o caminho do Mason. Talvez uma vida de fortunas seria melhor. Mason então entra em contato através do comunicador e o Lanterna vai direto até ele. Era uma armadilha. Mason quer eliminá-lo e diz que sempre soube que o John tinha inveja dele, até mesmo sua noiva ele queria. Os dois começam um embate e vemos que o Lanterna é derrotado com facilidade pelo Mason e seus novos poderes que o permitem se transformar em qualquer coisa. Mason e Java estão gravando todo o combate. Quando está prestes a dar o golpe final no Lanterna, Superman aparece para defendê-lo. Ele derruba o Mason com facilidade, mas quando vai pegá-lo, Mason transforma sua mão em kryptonita e Superman fica fraquinho. Lanterna implora pro Mason parar, pois ele está ferindo o Superman, e nesse momento, Mason começa a se perguntar o que ele está fazendo. A Mulher Gavião o acerta na cabeça, mas é a mesma coisa que nada. Ele cospe concreto nas asas dela e a mulher é facilmente derrotada. O Sr. Stagg está animado. Sua invenção é muito melhor do que ele havia imaginado. Como os heróis foram derrotados, Batman apareceu com o Caçador de Marte para ajudar. Só que o Mason é poderoso demais. Ele pode se transformar em qualquer coisa e até mesmo faz uma mistura química poderosa para causar uma gigantesca explosão. O Lanterna conseguiu defender a todos, mas mesmo assim Mason não ia desistir. O Lanterna teve que cobri-lo com um domo de energia, o fazendo fugir para o esgoto. Ele foi direto até o apartamento da Saphira e perguntou como ela pôde traí-lo com o Lanterna Verde. A mulher, entretanto, falou que isso não é verdade, ela o ama, mas segundo Mason é mentira, pois ele viu várias fotos. A mulher fecha sua boca e pergunta quem foi que mostrou essas fotos para ele. Mason entende a verdade agora, foi o Stagg que mostrou a foto, ele está mentindo. Tudo isso foi uma enganação e Mason vai obter vingança. O próprio Stagg já havia mostrado as filmagens para todos que ele quer vender seu produto metamorfo, e agora sim eles querem comprar, pois um metamorfo pode derrotar até a Liga da Justiça. Stagg vai ficar mais rico ainda, e o Mason chega até onde ele está. Ele está pronto para eliminar o Stagg, só que o Java aparece na hora e consegue congelá-lo. Stagg diz que nenhuma reação química ocorre no zero absoluto, só que o Mason não sabia disso. Ele então manda seus funcionários se livrarem do corpo do homem. Ao mesmo tempo, Saphira pedia ajuda do Lanterna mais uma vez. Ele precisa encontrar o Mason. Enquanto os capangas o levavam para ser destruído, Mason começou a derreter e pôde voltar ao normal. Ele fez a van perder o controle e depois desmaiou os funcionários. Ao mesmo tempo, Stagg estava fabricando o seu composto metamorfo, mas Mason conseguiu chegar até lá. Ele deteve o Java, que já pegou aquele objeto letal congelante mais uma vez, e depois foi destruir os aparelhos que estavam construindo o composto químico. Stagg acabou levando um choque e todo o composto químico vazou. Nesse processo, a consciência dele passou para todos aqueles compostos que ganharam vida e se transformaram num monstro gigante que destruiu tudo saindo dali. Quando o Lanterna chegou, Mason estava desmaiado. Ele tenta contar a verdade do que aconteceu, mas o Lanterna não acredita. Mason fala que um monstro está indo em direção à cidade e ele quer ajudar, pois talvez os heróis não tenham chance contra ele. Na cidade, o monstro Stagg chegou destruindo tudo, e a Mulher Gavião foi a primeira a encontrá-lo junto do Superman. Os dois começaram um embate, mas nem Superman era páreo para o monstro. Eles avisaram o Batman
Batman e agora junto do Lanterna eles acreditam no Mason. Lanterna ainda não quer a ajuda dele, mas Batman diz que talvez toda ajuda seja necessária. Ele então manda os dois irem para a cidade enquanto ele fica ali para analisar aquele composto químico e descobrir como derrotar um monstro. O Lanterna então vai com o Mason até a cidade. Enquanto isso, Superman ainda estava entrando no cacete. Ele foi empurrado em direção ao esgoto e a Mulher Gavião veio tentar utilizar sua massa no monstro, mas também não funcionava. Ela foi derrotada com facilidade. O próprio Superman, que saiu do esgoto para voltar ao combate, também acabou apanhando mais uma vez. Caçador de Marte, Lanterna e Mason chegaram para ajudar. Superman conta que não adianta bater no monstro, ele nem sente as pancadas. Talvez seja uma criatura completamente sem pensamentos. O caçador, entretanto, diz que não é bem assim. Ele consegue sentir pensamentos básicos no monstro. É uma criatura cheia de ódio com algum objetivo. Mason diz que talvez o experimento tenha transferido parte dos pensamentos do Stag para um monstro. E sabendo disso, ele percebe que a criatura só pode ter um objetivo. E logo nós vemos qual era. O monstro foi até o apartamento da Safira para pegá-la. Os heróis foram até lá para ajudar. Mason, desesperado, utilizou seus poderes para escapar da barreira de energia do Lanterna e atacar o monstro, mas não funcionava. O Lanterna também não conseguia atacá-lo direito e a Mulher Gavião foi pega pela gosma do monstro. Lanterna teve que parar tudo para ajudá-la mais uma vez. Em seguida, vemos que o Caçador de Marte também foi derrotado com facilidade e Superman, quando foi ajudá-lo, acabou levando um ataque do monstro e os dois desmaiaram. Agora só sobrou o Lanterna e o Mason. Batman ligou para avisar que conseguiu criar um composto químico capaz de neutralizar a mistura do monstro. Só que o Lanterna não tem como fazer essa solução ali naquele momento. Mason diz que pode fazer essa solução com seu próprio corpo, mas o Lanterna não quer que ele faça isso, pois se ele utilizar seu próprio corpo contra o monstro, os dois irão perder a vida. Como essa é a única maneira de salvar sua armada, Mason desmaia o Lanterna Verde com uma fumaça e depois pede a fórmula química para o Batman. Mason sobe no prédio e, decidido a se sacrificar para poder salvar sua amada Safira, ele sintetiza o composto químico criado pelo Batman em seu corpo e salta no corpo do monstro, liberando tudo lá dentro. A criatura deixa a Safira cair, mas o Lanterna Verde consegue salvá-la e em seguida o monstro explode junto com a mente do Stag. Safira ficou muito triste por ter perdido seu noivo e começou a chorar. Uma de suas lágrimas caiu num negócio laranja no chão e isso fez o Mason se recuperar da batalha. Safira ficou muito feliz e foi dar um beijo nele. O Lanterna agora não sente mais nenhuma inveja da vida do Mason. Obrigado por assistir, até o próximo!